Vamos imediatamente, feche seus olhos na presença do Senhor. Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor nesta noite, para ministrarmos e recebermos a tua palavra. Conduz o Senhor para o centro da tua vontade, segundo a revelação da tua palavra, trazida pelo teu Espírito Santo a cada um dos nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus, meu Filho. Amém e amém. Mais uma vez, amados, alegres por estar aqui. E hoje eu senti que a minha responsabilidade aumentou. Eu já sabia dele, mas agora. O bispo, eu sempre tive a pastora como uma, vamos dizer assim, uma pessoa linear para mim no ministério. Então, que eu possa representar para você, você representa. Mas diante de Deus, eu assumo essa responsabilidade que já estava no meu coração. Né? Porque eu sempre respeitei a sua história e a sua herança. Até porque o meu amigo, Bispo Paulo Paré, era bebê. É assim que nós vimos. Assim, e ele é respeitado entre nós até hoje, nesse patamar. Mas diante de Deus a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida. E naquilo que eu pudesse bênção no coração, na vida e no ministério dos irmãos, em especial da nossa pastora, a Bispa Roseli, para nós é uma alegria, apesar da aumentar a responsabilidade. Amém, querido? Então, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. E que o Espírito Santo possa falar conosco. Vocês estão vivendo uma semana profética, parte do ano profético, né? De vocês, onde é tempo de clamar ao Senhor. Eu não sei se é exatamente esse o tema, mas o propósito é esse, né, pastor? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 12. O livro de 1 Samuel, capítulo 12. Trata de um tempo importante na vida de Israel. Eu disse no capítulo 12, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Ele trata de um momento importante na vida de Israel, porque Israel estava vivendo um processo de transição. Um processo de transição. Às vezes você vê falar dos juízes de Israel, e muitas vezes nós não entendemos que processo era esse que Israel está. O próprio Samuel, que assina esse livro, ele era um juiz. E o último juiz da geração dos juízes. E interessante que ele exerceu o papel de juiz, e os juízes dessa temporada, eles eram governadores, porque eles regiam o povo. Eles tinham um papel típico de um rei, embora Israel não tivesse rei até então. Mas eles eram, talvez, mais importante do que ser um juiz e exercer o papel de um rei. Na verdade, eles eram libertadores. Eles eram postos diante de Deus para libertar Israel das suas, eu vou dizer, opressões e prisões, geralmente advinda da desobediência, depois da missão da
fazer a referência errada para os irmãos. A minha Bíblia digital, ela apresenta primeiro o versículo, depois o capítulo. Aí eu estou falando 12 e 12 para os irmãos, né? Então o povo clamou e suplicou. 1 Samuel, no capítulo 12, é 1 Samuel, capítulo 12, não Samuel 1, como eu disse para os irmãos. É 1 Samuel, no capítulo 12, não, versículo 10. E eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes, mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefté, Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam. E vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós. E quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. Aqui, irmãos, a princípio, é só para mostrar para os irmãos qual que era o canal que levava Israel ao clamor. Às vezes nós falamos de clamor e nós pensamos como clamor somente o pedido e a oração. Mas o clamor, ele tem uma base em nós. Qual que era Israel? Eu te desafio a ler todos os livros dos juízes e observar cada juiz. Cada juiz de Israel tinha uma bomba na sua mão para resolver. Não teve juiz com vida boa. Samuel, que foi um juiz que talvez teve uma história mais brilhante. Ele ungiu o primeiro rei. Ele nasceu debaixo de um ministério sacerdotal para redimir Israel. Samuel veio como redentor. Samuel veio como redentor. Samuel veio como libertador. Mas, se você observar em todas as situações de juízes de Israel, não era o governo em si, mas era a necessidade de Israel ser liberto. Até mesmo com o próprio Sansão. A história de Sansão, a gente vê aquela história, eu diria, num certo sentido, de idolatria, de envolvimento com o povo pagão, de uma morte terrível, mas na verdade ele estava ali no papel de libertador, juiz, libertador. Se você observar o caso de Otiniel, ele está lá como juiz, libertador. Mas o que esse versículo aqui está dizendo? Que Israel, ele clamou ao Senhor, porque eles reconheceram que eles estavam em pecado, e eles tinham levantado altares a outros deuses. Eles entenderam isso? Então, qual que é a base do nosso clamor? O clamor, queridos, ele está sempre ligado a um tempo de consciência profética. Um clamor não pode nascer do nada. O clamor, ele tem que ter uma consciência profética, uma consciência de mudança, uma consciência do estado que nós estamos. Nós não podemos partir do clamor se nós não tivermos consciência real de qual estado que nós estamos. Estado de situação. Qual o contexto? Porque o clamor é como se fosse um apelo final. E muitas vezes um apelo duradouro. Quando Deus fala do clamor de Israel no Egito, quanto tempo o Israel não clamou no Egito? Aí
Aí mais tarde que se vai dizer, e eu ouvi o clamor. E por trás do clamor dá o quê? Dor, sofrimento, angústia. Todavia, dor, sofrimento, angústia, ligada à apostasia. O que é apostasia? Ao afastar-se de Deus. Quando se percebe, nos resta o clamor. Porque é interessante, hoje eu estava meditando nessa palavra apostasia, pastora principal. Quando nós nos apostatamos, nós nos afastamos de Deus, né? Mas tem um texto da palavra de Deus que vai dizer assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto ele está perto. Por quê? Tem hora que ele está longe, então tem hora que Deus se apostata de nós. Porque ele também se afasta, ele também se silencia. Aí nós clamamos para que ele volte. Nós clamamos para que ele venha. Nós clamamos para que ele atenda. Mas não adianta nós clamarmos com a boca. Nós temos que clamar com a nossa vida, com o nosso coração. Por trás tem que haver um entendimento profético do momento que nós estamos vivendo. Israel tinha essa consciência profética quando clamou ao Senhor. Eles tinham consciência que eles estavam longe do Senhor. Eles tinham consciência que era tempo de mudança. Hoje também eu estava instruindo uma pessoa sobre a postura do povo de Deus quando ele entende que tem que haver mudança. E nesse assunto nós estávamos falando dos reis de Israel. O rei Asa, a Bíblia vai dizer que o rei Asa trouxe uma revolução, uma mudança, uma transformação para Israel. Não é isso? E a Bíblia vai dizer que ele fez todo tipo de limpeza. Mas você vai observar que dois pontos importantes entre muitos do de Asa, a Bíblia vai dizer que ele demoveu do cargo, depois, a rainha mãe, que na verdade era sua avó, né? Não era sua mãe, era sua avó. Em Israel aconteceu uma coisa interessante. Outro desafio que eu te dou é estudar a palavra de Deus. Sempre que você estiver lendo o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas também, segundo Crônicas, que você estiver lendo, você vai observar assim: o rei tal reinava em Israel no ano tal. E nesse tempo, o rei de Judá era fulano. E também acontece o inverso. Quando ele vai citar o rei de Judá, ele fala: veio o rei de Judá, era o rei fulano de tal, que reinou do tempo tal ao tempo tal. E o rei de Israel era fulano. Quando já observaram que é assim que diz? Mas tem um desafio aí. Toda vez que faz menção de um rei de Judá, faz menção da mãe dele. Dos reis de Israel não fazem. Mas toda vez que faz menção de um rei de Judá, faz menção da mãe desse rei. Ou seja, essa mãe era uma mãe influente. E ela fazia uso do papel de rainha-mãe. Então, se essa rainha-mãe viesse de uma geração corrupta, desobediente a Deus, ela tinha herdado, ela legava para esse filho uma dificuldade, porque a mãe estava ali, trazendo o ranço da geração passada, ele era o novo rei, ele queria mudar tudo, mas a mãe estava ali para assustar. Quantos estão entendendo? A mãe estava ali para assustar, porque a mãe, o pai, observa que alguns reis vai ser assim: o seu pai não andou na presença do Senhor. E veio o rei fulano de tal, quis andar, mas a mãe estava lá, a avó estava lá, de olho no menino.
E ele tinha dificuldade. E sabe o que aconteceu no ministério do rei Asa? A Bíblia acha que declara, no final, não lembro se é no final do reinado, que o rei Asa esteve na presença do Senhor, honrou o Senhor, restituiu o ministério, porém ele não conseguiu derrubar os postes ídolos. Isso significa, sabe o quê? Que esse arrependimento, o modelo que nós estamos vendo aqui de Israel, clamando ao Senhor, mesmo um rei como Asa, que quis fazer tudo, ele não conseguiu derrubar os postes ídolos de Astarote, de Azira, de outros deuses que Israel. E isso vem assim desde os dias de Moisés. A ira de Moisés se deu por quê? Então, o nosso clamor, ele perde o sentido. Se a gente não tiver uma consciência histórica e profética do tempo que nós estamos, nós vivemos a vida cristã descomprometida da realidade, do nosso momento, da nossa geração, da herança que fica para os nossos filhos. Aí quando nós clamamos por quê? Clamor sem arrependimento, clamor sem confissão, clamor sem mudança de vida, clamor sem conversão, clamor sem atitude profética, sem atitude sacerdotal. Porque o clamor está ligado ao arrependimento. O clamor também está ligado à intercessão. O clamor está ligado à comiseração. Porque quando eu clamo, talvez eu não tenha muito o que clamar por mim. Talvez eu não tenha. Mas eu tenho que clamar pelo meu povo. Daqui a pouco nós vamos ver como é que Salomão conquistou o coração de Deus e a glória de Deus no templo. Então, amados, nós falamos de clamor, mas esquecemos de onde veio o clamor. A base do nosso clamor. Para o nosso clamor fazer sentido, às vezes nós clamamos porque temos uma dívida. Às vezes nós clamamos, ok, orar ao Senhor, porque nós estamos com problema no casamento. Ok? Nós temos o Senhor. Mas às vezes nós não clamamos pela nossa própria situação espiritual, condição espiritual, e não clamamos por isso. Quando que é isso que está no coração de Deus? Vocês estão entendendo? Então, o clamor está ligado a um tempo de consciência profética. O clamor está ligado a um tempo de consciência de justiça divina sendo executada. É importante. Por que Israel tinha que partir do clamor? Porque, na verdade, o problema de Israel não estava exatamente na opressão que o inimigo estava fazendo. Estava na ira de Deus de permitir que o inimigo oprime. Você está entendendo? Não é porque o inimigo tem o direito de ficar assumindo a vida do crente, não é isso? É que Israel deve entrar em clamor, porque Deus permitiu que o inimigo entrasse, porque Israel estava fora da vontade de Deus. Aí tem que clamar para ele voltar de novo, clamar para Deus vir, clamar para Deus mudar de ideia, clamar para Deus se arrepender. Os teólogos e plantões segurando isso aí. Clamar para Deus se arrepender e mudar a justiça e mudar a sentença, essa é a palavra, pastor, e mudar a sentença. Porque entenda uma coisa, o clamor é porque Deus se foi.
que Deus entristeceu, porque Deus não está abençoando mais, porque Ele está entristecido. Daí o clamor. Então o clamor, queridos, ele parte também de uma consciência de que Deus está exercendo justiça. Eu costumo explicar, eu gosto de explicar a palavra zelo, né? Eu gosto de explicar a palavra zelo. Nós estamos com zelo, nós temos que ter zelo nas coisas de Deus. Ele é um crente zeloso, ele é zeloso com isso, zeloso com aquilo. Outro desafio, vai ver na palavra de Deus todas as vezes que Deus foi movido por zelo. Sempre que Deus era movido por zelo, morria 1000. Quando Jesus virou a mesa dos cambistas, o versículo bíblico que revela vai dizer assim: o zelo do Senhor me consome. Quando Deus é movido de zelo, tem ira. Não tem um versículo bíblico que faz citação do zelo de Deus que não teve um ato de ira ou de vingança. Deus não é zeloso com aspirador de pó e detergente. Ele não é zeloso de limpeza, não é nesse sentido. Ele é zeloso de dureza, de firmeza. Quando você tem zelo das coisas de Deus, você briga por aquilo que você preza. Então você, movido de zelo, hoje, um irmão vai repreender um outro por zelo de Deus, ele é quase processado. Daqui um dia vai estar no delegado, e aí, que foi? O irmão me repreendeu, senhor delegado. Irmãofobia, como seria? Me ajuda aí. Vamos lacrar esse termo aqui, né? Está me faltando um termo grego para ajudar. Me ajuda aí no termo irmão. Como que a gente fala? Talvez seria filofobia, de filéu, sei lá. O irmão me repreendeu. Enquanto a palavra de Deus diz que nós precisamos repreender uns aos outros. Hebreus 10, 24 e 25. E exortar uns aos outros, para que não deixe a sua congregação. Ainda mais quando vemos que aquele dia isso é possível. O clamor também está ligado ao tempo de vulnerabilidade do povo de Deus, frente ao domínio do inimigo em consequência do nosso pecado. Por isso que clamamos. O clamor também está ligado a um tempo de avivamento após uma consciência de apostasia. Vamos clamar, porque as pessoas estão se afastando de Deus. E na igreja, olha como que acontece as coisas. Isso é importante. Eu não sei qual está sendo esse momento na tua vida. A gente fala, eu estou meio afastado. O crente não deixa Jesus. Ele fala que está meio afastado. Eu estou meio afastado. Eu estou meio fraco. Eu estou meio isso. Eu sou crente, só que eu não vou na igreja. Irmãos, o nome disso aí é apostasia. Porque apostatar-se da fé é você deixar de declarar. Mas não declarar somente com a boca, declarar com a vida. E às vezes a gente pensa que uma afastadinha faz parte do processo da vida cristã. Não faz parte. A Bíblia diz que aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Não é esse o propósito de Deus para nós. Aí o motivo de clamor. É claro que o apóstolo está no clama. Quem clama é que intercede por aquele que está se afastando. O apóstolo tem que se arrepender. O apóstolo tem que confessar e declarar. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Eu tenho
tenho uma classe chamada Visão de Reino, que eu ministro online nas terças-feiras. É interessante que o livro de Hebreus, sabe para quem que o livro de Hebreus foi escrito? Para um grupo de hebreus, abre aspas. Aqui eu vou abrir aspas, que não é bem assim. Um grupo de hebreus apóstatas. Um grupo de hebreus que estava fugindo do Evangelho. Então, o livro de Hebreus é um livro de exortação que está trazendo esses judeus que estão escapando de volta. Eu tive a curiosidade de registrar o livro de Hebreus, do capítulo 1. Todos os 13 capítulos. Então, 90 adjetivos diferentes para Jesus. 90. Talvez seja o livro da Bíblia que mais exalta ao Senhor Jesus na multiforme obra dele. Mas do que nós estamos falando, pastor? Por que ele exalta a Jesus na multiforme obra dele? O que acontece ali? Porque os judeus estavam escapando de Cristo, e o autor do livro de Hebreus, ele ficava apresentando para os hebreus a diferença. Olha, vocês têm Moisés, né? Então, maior honra tem Moisés foi fiel à casa que ele edificou, mas maior honra tem aquele que edifica a casa, e quem edifica tudo é o Senhor Jesus. Ele passa o livro todo exaltando a glória de Deus para que Israel não se apostatasse. E às vezes a igreja tem uma apostasia fria, uma apostasia sutil. Nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos afastamos da congregação, nós nos afastamos na obediência e vamos levando a vida, empurrando a barriga. Daqui a pouco nós inventamos um clamor sem arrependimento. Não vai chegar diante de Deus com clamor, porque você, não está sofrendo por aquela condição. No clamor há um pano de fundo de sofrimento, para que venha o arrependimento. No clamor há uma sensação de apostasia, para que eu possa me tornar para Deus, me voltar a Ele. No clamor tem que haver uma situação de comiseração, de compaixão, porque eu posso estar clamando pelo meu povo, e talvez não clamando por mim mesmo, mas eu estou clamando. Qual é a fonte do meu clamor? Talvez nós clamamos sem ter consciência de clamar, ou do que clamar. Quer melhorar? Do que reclamar. Reclamar, sim, de si mesmo. Ou reclamar do povo de Deus, não por você ser o melhor, por você ser o intercessor. Porque para você ser o intercessor, você precisa assumir, admitir o erro, o pecado do seu povo como fosse o seu. Não é assim, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu estou para clamar. Você clama assim: Senhor, nós, o teu povo, mesmo que você esteja bem, mesmo que você esteja certo. A Bíblia fala que Jesus clamou por nós. Por que ele clamou? Porque ele sentiu o nosso pecado, ele recebeu o nosso pecado. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos ver essa palavra de Jesus clamando por nós? Aí você fala: mas como foi, pastor? Jesus estava intercedendo. A intercessão de Jesus é interessante. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Agora sim, em Hebreus capítulo 5. Eu já ia dizer para vocês que era Hebreus 7, 5. Não, Hebreus capítulo 5, versículo 7.
Jesus, nos dias da sua carne, tendo aparecido com forte clamor e lágrimas. Olha aqui, Jesus com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Irmãos, Jesus não clamava unicamente orando. Jesus clamava se submetendo. Vamos mais? Por causa do que? Da sua reverência. Mas, o que mais? Embora ele fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele intercedeu com a sua própria vida. Às vezes nós projetamos para a cruz. Nós olhamos para a cruz, Luiz, e achamos ali a maior obra que Jesus fez por nós, de ter morrido na cruz do Calvário. Mas presta atenção. A maior obra que Cristo fez por nós é ter vivido em santidade e em obediência o tempo todo. Porque foi a vida que Jesus viveu que validou a morte que ele morreu. Porque morrer como Jesus morreu na cruz, outros também morreram. Agora, levar para a cruz a qualidade de vida que Jesus levou na cruz, o meu e o meu pecado, sem o pecado dele, aí está a moral da vida dele. Jesus intercedendo por nós com a sua própria vida. Às vezes nós vemos a intercessão de Jesus na cruz, daí a vida que ele levou, sustentando o teu pecado e o meu, sem pecado. E a vida de santidade que ele levou, e a vida de obediência, e os ataques do diabo. Qual foi a primeira empreitada do diabo no ministério de Jesus? Tentar levá-lo a negar o projeto de Deus na vida dele. Tentar levar Jesus a adorar ao diabo. Tentar levar Jesus a duvidar do poder de Deus. Tentar levar Jesus a permitir uma autoridade que não vem do Pai. Aquilo é batalha espiritual. Eu te desafio a seguir o Evangelho de Cristo, a ler o Evangelho de Cristo e validar a vida que Jesus levou por mim e por ti. E não só a morte, né, pastor? É muito fácil a gente olhar para a cruz e falar: Jesus morreu por mim. Um dia desse eu esqueci na igreja: Jesus não morreu em meu lugar. Você tem coragem de dizer para o seu irmão que Jesus não morreu em seu lugar? Pode ser, eu garanto aqui para vocês que não tem heresia, não. Jesus não morreu em teu lugar. Ele não morreu em teu lugar. Até porque você não tinha competência de morrer a morte que tinha que se morrer. Então ele morreu no seu lugar. Você não tinha capacidade de morrer a morte que tinha que se morrer. Ele morreu em teu favor. Se você pudesse morrer a morte que ele morreu, talvez Deus teria escolhido você para morrer. Então ele morreu no teu lugar. Porque a morte da qual ele precisava morrer, ninguém morreria. Primeiro, morrer em plena santidade, ao ponto da sepultura rejeitada. A sepultura não pode detê-lo. Eu lembro de uma canção que dizia assim: mas a morte e o inferno não puderam derrotar. Não puderam? Derrotar mesmo, né? Pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. A morte e o inferno não puderam deter Jesus. Quem de nós poderíamos morrer uma morte que oferecesse essa resistência da sepultura?
Eu costumo dizer que é o seguinte: quando Jesus chegou lá na sepultura, no céu perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu morri ontem na cruz. Morreu? Como assim? Você morreu não. Você está perturbando aqui. Você está perturbando o céu. O ar que seja. Você está perturbando. Porque aqui só tem lugar para quem pecou. Você não pecou. Você está fazendo aqui. Não é? É que eu trouxe o pecado dos meus irmãos. É como se a Escritura dissesse: ó, o Espírito Santo está aí fora te chamando. Você não cabe aqui. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que Jesus não fez igual. Pelos poderes de Cristo. É assim. Eu me ressuscito. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo. E por que o Espírito de Deus fez isso? Porque havia um projeto nos tempos eternos em que Jesus devia morrer de morte morrida e morrer a morte que nós não tínhamos capacidade de morrer. Então Jesus precisou de morrer morrendo. Porque a vida que ele viveu não levaria à morte. Ele não tinha a essência da morte, que é o pecado. Jesus não tinha natureza para morrer. Faltava o jeito da morte, é o pecado. Faltava o salário, o que gerou o salário da morte. Ele não tinha, pastor, é o pecado. Aqui não tem lugar para morto santo. Aqui não tem lugar para morto santo, só para morto pecador. O que você está fazendo aqui? Não, eu não estou trazendo o pecado de todo mundo. Eu estou aqui com o pecado de todos. Tu pode ir embora, de volta, e atribui àqueles que creem a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. E que ele não morre mais. E não entra no juízo. Passou da noite para a vida. Ele não morre mais. É interessante, amados, que quando você chega a Cristo, ainda que você tenha pecado, escapar o quarto, pecado de toda a natureza, aí você chega para Jesus, chega em Cristo Jesus, sabe o que ele faz? Ele atribui a santidade dele em você, ainda que você não deu prova nenhuma da santidade. Ele fala: você é santo. Aleluia. Mas eu não sou santo ainda, mas é aqui o crédito. Amém, amém. Ele te dá o crédito da santidade. Aí ele fala: você é justo. Eu não sou justo, mas está justificado. Está aqui, ó, eu garanto. Entende, querido? Por isso que Jesus é a âncora. Ele ancorou a nossa condição. Não é porque você é porque ele foi aquilo que você deveria ser. E aí o que ele fez? Ao que crê e ao que obedeceu, ele atribuiu. E o diabo fica morrendo de raiva. Porque não é a nossa justiça, é a justiça dele. Mas eu estava dizendo, eu trouxe essa questão aqui, porque eu estava dizendo que Jesus clamou com o bispo. Claro que Jesus intercedeu por nós em oração. Mas não é isso. Jesus não precisava ficar lá em oração: Senhor, tem misericórdia, você vai salvar. Ele era a própria salvação. Ele clamou com a própria vida. Aleluia. Jesus não ficou reclamando com o Pai: pastor, a tua salvação. Ele ficou reclamando, porque a tua salvação estava nele mesmo. Segunda coisa, nós falamos que Deus Pai é o Pai, que Jesus é o Filho, e que o Espírito Santo é o Consolador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que Jesus é seu Pai? De novo, aperta o cinto de segurança aí da teologia. Segura aí. Sabe o que Jesus vai falar para o Pai depois da obra? Ele
Os filhos que Deus tem, foi o filho que gerou para ele. Você é filho de Deus, gerado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não existiria filhos para Deus se Jesus não gerasse. Eu não perdi o filho da minha. Eu só estou querendo dizer que o clamor de Jesus, ele clamou pela vida, pela nossa vida, com a vida dele. Amém. Aleluia. Então, para você levantar um clamor para o outro, você tem que ter absorvido essa vida de Deus, para você ser movido da misericórdia para fazer esse clamor. Senão você vai clamar com o quê? Com que recurso? Você tem que ter uma consciência profética do que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? Enviar a educação dos céus. O que Deus quer fazer no Brasil? O que Deus precisa fazer no Brasil? O que Deus quer fazer no teu ministério? Na tua igreja? Na nova aliança? O que Deus quer fazer? E daí a gente levantar o nosso clamor. Como você está clamando? Com a minha vida. E como você clama com a tua vida? Com a minha vida em santidade. Para que a minha oração e o meu apelo seja aceito. Irmãos, eu sei que o nosso tempo correu. E como ele é muito longo, eu só vou dar uma palhinha aqui para você. E eu te desafio ali em casa. Tem muita gente que não percebe isso. No livro de Primeiro Reis, no capítulo 8. Em Primeiro Reis, todos nós não conhecemos o texto de 2 Crônicas, que vai dizer: se o meu povo, 7,14, né? Que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que você fizer nesse lugar. Deixa eu só te mostrar aqui. Salomão, versículo 22, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Olha, Salomão gerando isso, gerando aquela resposta de Deus. Salomão pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima do céu e embaixo da terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que prometeste pessoalmente, e disseste pelo teu poder, pessoalmente disseste pelo teu poder, o cumpriste, e como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contando que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como você anda. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem te conter, muito menos esse pequeno tempo que eu edifiquei. Atenta, pois, a oração do teu servo, e para a súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este tempo, sobre o lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel,
quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido de choro, ele deve ajudar diante do teu lugar nesse tempo. Ouve com os céus e age e julga os servos condenados, ímpios, fazendo com que pague os seus atos e justificando o justo para lhe retribuir segundo a justiça. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado pelo inimigo, se converter a ti, confessar o teu nome, orar, suplicar a ti nesse tempo, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e faz voltar a terra que deste aos seus pais. Queridos, e por aí vai. Sabe o que vai se ouvir lá em 2 Crônicas 7,14? É como se Deus dissesse assim: tá bom, Salomão, tá bom. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. Observe que Deus vai dizer que Ele ouvirá a oração que se fizer nesse lugar. Claro que tem um desenrolar de 1º e 2º Reis, de 1º Reis e 2º Crônicas, mas é a resposta desta oração aqui. Salomão não tinha motivos para chegar diante de Deus por ele mesmo, não nesse momento, mas ele clamou pelo céu. Irmãos, clame para a tua vida. Clame para a tua intercessão. Clame com aquilo que Cristo já atribuiu a você. Clame pelo arrependimento da tua casa, dos teus familiares. Talvez clame pela tua própria vida, porque pode ser a apostasia lá de Israel. Pode ser como que a apostasia lá de Israel. O clamor não faz sentido se não houver arrependimento. O clamor tem um propósito de trazer avivamento. Porque depois que Deus atende o clamor, o povo é avivado. O avivamento tem base no arrependimento. Buscar a Deus é curvar-se a Deus. Buscar a Deus é derrubar os postos ídolos. Buscar a Deus é depor a rainha mãe. Quantos aqui ainda não tem uma rainha mãe? Que talvez não é a mãe, não é a avó, pode ser o marido, pode ser o emprego, pode ser o bem. Ele não depõe a rainha mãe da vida dele. Pode ser um vício, um pecado de estimação. Pode ser uma promessa religiosa feita para a família. Como é que Deus vai ouvir o nosso clamor se nós não nos arrependermos? Se nós não confessarmos? Aprende com Jesus. Jesus gerou um clamor na obediência. Pastor, eu posso clamar obedecendo? Pode. Na obediência você atrai o coração de Deus. Clamar com a sua vida. Clamar com a sua vida. Clamar com a tua vida. Clamar com santidade. O que você está fazendo? Estou levantando clamor. Mas eu não vi você especificamente orando. Não, eu estou trazendo avivamento do meu povo. Quando eu falei de Samuel, ele foi o libertador, né? Você sabia que quando Noé nasceu, ele ganhou esse título? Quando Noé nasceu, falou assim: ó, está aqui, ó, nasceu que vai libertar o povo da opressão desse trabalho. Irmãos, talvez você precisa ser um libertador da tua geração. Um libertador da sua família.
libertação. E como você está clamando? Eu estou clamando uma vida no altar. Aleluia. Eu estou clamando uma vida entregue em santidade. Feche seus olhos. Ofereça agora. A Bíblia fala que Jesus ofereceu a sua vida em súplica, em oração. Aquele que podia livrar da morte. No Getsemane, Jesus, ele foi levado por sua fraqueza humana a pedir que o Pai livrasse ele daquela condição. Tira de mim esse cálice. Mas o Espírito Santo, os anjos de Deus, conduziram Jesus para o centro da vontade de Deus. E Jesus, na obediência, conquistou a minha e a tua salvação. Chega daí diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu venho levantar um clamor diante do Senhor, que transcende a minha própria oração. Eu venho na tua presença arrependido. Eu venho na tua presença com meu coração quebrantado. Eu venho na tua presença em busca de uma vida em santidade, de um testemunho de vida. Eu venho na tua presença numa vida de entrega. Eu quero ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para a libertação na minha geração, para a libertação na minha família, para a libertação dentro da minha própria igreja. Eu venho, Senhor, pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, pela vida de Jesus em santidade, desde o seu nascimento ao meu favor. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe na minha vida, para que a minha intercessão, a minha oração, o meu clamor tenha a essência da vida, tenha a essência da salvação, e não possa resultar em outra coisa senão a libertação do Senhor sobre nós. Nos livra, Deus, da apostasia. Nos livra, Senhor, do governo da rainha mãe. Nos livra, ó Deus, de nos afastarmos do centro da tua vontade e do teu propósito. Oh, Senhor Jesus, traz a plena salvação, a plena libertação e a plena cura do nosso interior. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus, que façam diferença nessa geração, que façam diferença nesta geração, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome. Oh, se vai ter bem para lá. Ai, não tinha crescer Espírito Santo, faz uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Governa os nossos corações. Tu és